Então eu disse a vocês que quando Pero Lopes de Sousa estava fazendo sua viagem de volta para a metrópole, para Portugal, ele interrompeu o relato do seu diário, que é a principal fonte de informação sobre toda a viagem do Martim Afonso de Sousa. Certo? Ele interrompeu em agosto de 1532 esse relato. Só que existem outras fontes, principalmente francesas, que nos permitem recuperar as informações sobre esse período após a interrupção do relato do Pero Lopes de Sousa. E hoje, então, nesse contexto deste momento, tem um fato muito importante que eu vou narrar para vocês e que vai ser uma espécie de divisor de águas na história do Brasil. Então, o que acontece? Acompanhe o raciocínio comigo. Em dezembro de 1531, portanto, aí 8, 9 meses antes disso que eu estava dizendo agora há pouco, partiu de Marsella, na França, uma grande nau equipada com canhões em direção ao Brasil. E essa nau se chamava A Peregrina. Muito bem. Em março de 1532, ela chegou no litoral de Pernambuco, atacou e conquistou uma feitoria que ficava onde hoje é a cidade de Igaraçu, muito próxima da ilha de Itamaracá, mas no continente. Muito bem. Essa feitoria foi tomada, foi fortificada, então se tornou uma espécie de forte com canhões para defesa, e ali ficaram 70 franceses para ocupar e defender. Muito bem. Então, isso foi em março de 1532. Nesse momento, o Pero Lopes de Sousa está fazendo a sua viagem de volta. E a gente sabe que em agosto de 1532, portanto 5 meses depois dos franceses da nau Peregrina conquistarem a feitoria de Igaraçu, em agosto, o Pero Lopes de Sousa interrompeu o seu relato e ele estava saindo da Bahia. Então o que aconteceu? O Pero Lopes de Sousa chegou no litoral de Pernambuco e na altura da ilha de Santo Aleixo, que fica um pouco ao sul de Igaraçu, ele encontrou uma nau francesa, deu combate a essa nau, venceu o combate e ficou sabendo por aqueles franceses que uma outra nau francesa havia conquistado e tomado a feitoria de Igaraçu, alguns quilômetros acima. E aí, o Pero Lopes de Sousa continua sua missão. Uma semana depois ele chega na feitoria, que agora era uma fortificação ocupada pelos franceses, ataca a feitoria, o forte, 3 semanas de luta renhida, e os portugueses vencem e recuperam o forte. Depois disso, há uma polêmica sobre um acontecimento que veio depois da conquista do forte, porque os franceses ficaram sem armas, sem munição, e fizeram um acordo com Pero Lopes de Sousa e se renderam. E na versão dos franceses, houve depois um processo do comerciante que financiou a Peregrina, ele processou o reino de Portugal, enfim. E a gente sabe a versão dos dois lados. A versão dos franceses é a seguinte, que o Pero Lopes de Sousa jurou sobre a hóstia consagrada que não faria nenhum mal àqueles homens se eles se rendessem. E depois da rendição, ele simplesmente ignorou sua promessa e enforcou 21 homens. A versão dos portugueses, do próprio Pero Lopes de Sousa, é a seguinte, que ele respeitou a sua promessa, não fez mal, prendeu aqueles homens apenas e sofreu uma tentativa de assassinato. Tentaram flechá-lo durante uma noite. E aí ele, como retaliação, mandou enforcar 21 homens franceses, inclusive o capitão. Bem, apesar dessa polêmica, o fato é que os portugueses recuperaram agora o forte, que agora era um forte, de Igaraçu, da mão dos portugueses. Onde é que entra a Peregrina nisso aí? É o seguinte, a Peregrina, depois que ela saiu, depois que ela conquistou a feitoria de Igaraçu, estabeleceu ali, deixou os homens e voltou para a Europa. E aí o que acontece? Em junho de 1532, partiu de Portugal em direção a Roma uma grande frota, uma grande expedição,
que não entra aqui, os objetivos dela não importam, eram objetivos diplomáticos. E essa expedição vai parar num porto espanhol em Málaga. Ali eles vão ver a Peregrina, vão ver que é uma embarcação francesa e vão desconfiar que ela estava vindo do Brasil. Peregrina, eles fizeram contato com a Peregrina, ofereceram víveres, ajuda, a Peregrina precisava de alguma ajuda. E aí eles fizeram o seguinte, se ofereceram para que os franceses acompanhassem a frota portuguesa, enfim, para oferecer ajuda mútua, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Quando as embarcações portuguesas, que acho que eram 12, saíram de Málaga e chegaram em alto mar, junto com a Peregrina, o capitão português reuniu todos os capitães de todas as embarcações lá, com uma desculpa qualquer, e quando os franceses chegaram, eles foram presos. E a Peregrina foi capturada pelos portugueses. E dentro da Peregrina, eles encontraram 15.000 toras de pau-brasil, 3.000 peles de onça, 600 papagaios e quase 2 toneladas de algodão. Isso impressionou muito os portugueses. E, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a notícia da retomada pelo Pero Lopes de Souza da feitoria de Igaraçu, tudo isso vai se juntar. E o que acontece? De fato, se vocês perceberam, é a primeira vez que os franceses vão tentar fixar-se no litoral brasileiro. Até então, as naus faziam o quê? Curso. As naus vinham, negociavam com os índios, atacavam, sequestravam uma nau portuguesa, levavam pau-brasil e tal. Até aí era isso, nesses 30 e poucos anos. Perdão, mas agora, pela primeira vez, em 1532, os franceses se fixam, constroem um forte. Em outras palavras, eles estão ocupando com o objetivo de começar a colonizar e praticamente tomar um pedaço do Brasil para eles. Isso foi demais para Dom João III, que, unindo as informações que recebeu dessa frota que capturou a Peregrina, com as informações que recebeu do que a Peregrina tinha feito no litoral brasileiro, ele decidiu que não podia mais lidar com o Brasil como estava lidando. E mandou uma carta para o Martim Afonso de Souza, ainda em 1532, dizendo basicamente o seguinte: temos que fazer o que você fez aí na região de São Vicente, nós temos que fazer em todo o litoral. E é daí que vai vir a ideia, já testada em outros lugares pelos portugueses, de criar no Brasil um sistema de capitanias hereditárias ou donatarias. Beleza? E agora, eu não sei se posso amanhã, vou dar uma olhada, mas é provável que nos próximos dias eu comece a explicar para vocês sobre as capitanias hereditárias de forma detalhada, uma por uma. Beleza? É isso, um abraço para vocês.